Ô, Gris, com a chegada do Gabigol e do Caio Jorge, dá uma sentada no banco? Uma seguradinha? Acho que é bem provável que sim. É, né? A princípio, eu imagino que sim, né? E... É claro que assim, né, o CJ? Nós estamos... Vão ter que jogar, né? Acho que principalmente o Dudu, né? O Dudu chega mais em baixa do que o Gabriel, né? O Gabriel ainda conseguiu jogar mais no Palmeiras, terminou o ano... No Flamengo. Terminou o ano quase como um titular ali, apesar de ter sido afastado em determinado momento, tudo, mas ele foi titular na final da Copa do Brasil, foi titular em alguns jogos, conseguiu fazer alguns gols, conseguiu jogar um pouco melhor. O Dudu, esse ano... Além do problema de vinda que não veio, que veio, ainda tem o problema com o torcedor, né? Desconfiança. O Dudu vai ter que vencer, inclusive, essa desconfiança, esse incômodo, na verdade, do torcedor pelo anúncio que acabou não se transformando, de fato, em contratação, né? Então, assim, acho que, a princípio, o Caio Jorge perde espaço. Eu não consigo imaginar os três jogando juntos com o Matheus Pereira. Sim. Um time com Gabriel, Dudu, Caio Jorge e Matheus Pereira... Eu não consigo imaginar, não sendo uma circunstância muito específica. Claro, durante o jogo, necessidade de busca de resultado. Ô Rafa, pro torcedor do Cruzeiro, como é que o Diniz arma um time com Dudu, Gabigol e Matheus Pereira? E aí eu digo sem a bola mesmo, porque com a bola dispensa comentários. CJ, dá pra fazer. Eles não têm tantas características, acho que o Dudu até tem um pouco mais. Iniciamos essa conversa aqui ontem, mas dá pra fazer. O Seabra fazia uma marcação que ele conseguia dar liberdade para esses três da frente. Que um dos atacantes vinha, às vezes, no primeiro volante e os outros dois atacantes pressionavam os zagueiros. Então, quem fazia o acompanhamento lateral eram os volantes. Ele colocava três volantes que fazia esse balanço, né? O volante da direita ia marcar o lateral esquerdo ao contrário e o volante do lado esquerdo vinha e fechava junto com o primeiro volante. Então, dá para fazer, você tem algumas alternativas. E o Diniz já conseguiu tirar um pouco mais do Matheus Pereira sem bola. Ele falou isso na entrevista e de fato aconteceu mesmo. O Matheus tem sido mais participativo sem bola. Então, a primeira coisa é você motivar os caras e a entenderem que eles também precisam ser comprometidos sem bola. E depois, taticamente, você consegue organizar. Você sacrifica alguns jogadores para jogar menos sem bola e marcar mais por esses três jogadores que são super decisivos. A gente brincava muito, né, eu como volante, que não tem problema, velho, eu corro pra você 90 minutos, mas pega a bola e decide pra mim. E esses três caras podem fazer isso pelo Cruzeiro. Então a ideia, por exemplo, Dudu e Gabigol mais à frente... A hipótese que eu falei era os três, por exemplo, Gabigol mais centralizado, Dudu pela esquerda, Matheus Pereira pela direita. E o Seabra fazia isso, mas é muito específico esse esquema do Seabra. O que o Diniz faz? O Diniz defende com dois atacantes, que era Caio Jorge e Matheus Pereira, e os pontas acompanhavam a lateral. De um lado o Verón e do outro, normalmente, ou Matheus Henrique ou o Barreal. Ele botava um meia, um volante para fazer essa outra ala. Mas esses caras tinham que vir até o final com o lateral. Ele pode fazer isso com Matheus Pereira e Gabigol mais solto, como os dois atacantes defendendo, mas aí o Dudu vai ter que acompanhar o lateral até o final. Aí você sacrifica mais o Dudu. Aí ele pode botar o Matheus Pereira do lado direito fazendo isso? Pode. Deixar o Dudu e o Gabigol mais solto? Também. Só que aí o Matheus Pereira tem que vir com o lateral esquerdo, por exemplo. Vai ter que adaptar, né? Ele vai ter que adaptar ou trazer esses três atacantes e defender mais com 7 jogadores. Você fica mais vulnerável. Mas em compensação, você tem esses jogadores mais soltos e mais fresco para poder jogar. Uma marcação mais alta. O melhor quando você tem vários jogadores com essa característica, jogadores que precisam ter a bola, para mim a melhor solução é pressionando alto. Isso. Porque você não precisa fazer com que esses jogadores voltem 70 metros. Perfeito. Aí você pressiona, rouba logo no campo de ataque, seu jogador já está ali. Você não precisa ter esse desgaste. É claro que isso não vai acontecer o jogo inteiro. Mas se você fizer isso em 70% do jogo, você já controla bastante a partida. Agora, se for um time reativo, aí não funciona com esse tipo de jogador, não. Você ter Dudu e Matheus Pereira pra correr atrás de lateral, gente, é de doer o coração, cara. E é o cobertor curto. Vai ter que ter uma solução aí. Isso. E o professor Fernando Diniz, ele é bem preparado pra isso. Botar uns volantão bom de corrida, né? Você pode pôr 3 volantes com os 3 da frente. Perfeito. E o Matheus Henrique tem qualidade, né? Com a bola no pé. O Matheus Henrique o Matheus Henrique é muito completo, porque ele ajuda muito defensivamente e ele pode ser o quarto desse ataque
quando o Cruzeiro tiver a bola. Então, você, por exemplo, você põe hoje, dentro do que o Cruzeiro tem no elenco, Romero, Matheus Henrique mais um, ou o Lucas Silva, ou o Christian. Você tá falando por causa de intensidade. Por causa de intensidade. O Christian, vamos colocar o Christian pra você dar mais liberdade pra esses três da frente. Não, mas eu acho que começa o ano Wallace, Matheus Henrique e Christian. Ah, o Romero senta eu no acho. banquito? Eu acho. Não, Não merece, né? Não merece, mas pra dar um pouco mais de dinâmica pra esse meio campo, talvez, hein? Gente, assim, na minha cabeça, tá? Ou é o Wallace ou é Romero. Na minha cabeça. É mesmo? É, na minha cabeça. Não jogam juntos? É. Pois não.